Oi pessoal, faz tempo que eu não apareço, né? Vou gravar para variar correndo, para dar tempo de sair, de fazer as coisas e ainda sair para dar aula. Maxi, é só ele hoje, né? As outras meninas estão aqui, não a Zoe, porque lembrando que a Zoe e ele não podem ficar no mesmo ambiente, não consegui adaptar ainda, vai vir um profissional e tudo mais. Tem a Lisa no sofá e a Bela na cadeira, com uma cama em cima, porque aqui a casa é dos gatos e eu faço de tudo para que eles tenham qualidade de vida, né? Então bora lá pessoal, tudo telado, claro, meus gatos nunca terão acesso à rua para não serem envenenados, atropelados, atacados por algum animal, sofrerem maus tratos por quem não gosta de animais, né? Quem não gosta de animais, gente, desculpa, mas não confia na pessoa, porque aquela ali não entendeu muito bem o que é o amor. Os animais vieram pra gente poder aprender a amar com eles. É muito mais fácil amar um animal do que o ser humano, né? O ser humano apronta. Então, eu passei aqui para perguntar para vocês, e aí, como é que tá o início de inverno de vocês? Como é que foi o outono? O outono aqui pra mim foi uma delícia, que eu adoro. Chegou a minha Lili. Isso aqui é da Temu também, viu? Pra vocês que sabem agora que eu amo esse aplicativo. Então, esfriou bem pro outono esse ano, ainda bem, porque foram 4, 5 anos sem inverno. Isso me deixou bem estressada, porque era calor, inverno, não esse verão, mas o anterior foi o mais quente da história. Nunca foi tão quente aqui. E aquecimento global, gente, desculpa, mas existe sim, a culpa é nossa. Reciclem, separem lixo orgânico de reciclável, levem para postos de reciclagem, deem para quem vem e revende, façam alguma coisa pelo meio ambiente, pessoal, é sério. Bom, como é que tá aí para vocês? Aqui tem estado o outono com noites de 7, 8 graus, aí de dia, quando esquenta, quando fica quente, 23, 24, no máximo estourando 25, mas aí cai de novo. Então, ainda não pus as rosas do deserto para dentro de casa, eu coloco, lembra quando começam a ter vários dias assim de temperaturas abaixo de 20 graus, o dia todo, daí choveu muito aqui, choveu. Então aí que caiu a temperatura, agora tá um sol lindo, então eu preferi gravar um dia de sol e fiz um replante, um dia mais quentinho, porque daí ela consegue, com o calor, se recuperar mais rápido do replante, formar novas raízes e folhas, lembrando que ela fica dentro de casa. Dentro de casa eu tenho usado aquecedor, não só uma linhazinha, não sei se vocês viram o vídeo onde eu mostro o aquecedor, foi no final de semana passado. Eu liguei, oi Lili, as duas risquinhas, né, 2 risquinhos durante vários dias e noites. Eu tenho deixado de noite o aquecedor ainda, dias de mais sol e mais calor de dia, mas foram vários dias de mais frio, o aquecedor ligado de noite. As plantas dentro de casa não ficam com frio, elas têm o aquecedor, eu tenho até que tomar cuidado com as que não querem muito calor, né? Então, as que estão fora continuam com hastes florais, estão ótimas, amando essas quedas de temperatura e mais tempo de sol. O sol fica até, depende, tá do lado também, tá? Pro lado de lá porque o sol ele nasce pra cá. Aí incide desse lado, ainda tem sol nelas, aqui, 12h30, se eu não me engano, mais perto de 1h da tarde. Aí aqui atrás é o sol da tarde, tá? Eu não vou mentir, mas é um sol da tarde mais fraco, porque é uma época de sol mais fraco. E tem, aqui no caso eu posso sempre, quando esquenta, deixar o vidro duplo, aí dá uma filtrada ainda maior no sol. Aqui de manhã, quando bate desse lado de manhã, eu não abro o vidro todo, de novo, não está calor como fica no verão, então o vidro e mais as plantas lá fora
que dão uma filtrada no sol já basta. Então elas estão pegando mais tempo de sol, as da manhã, logo no início da manhã, bem cedinho, já tem sol. Então elas estão com hastes florais, elas precisam dessa queda de temperatura entre o dia, essa diferença de temperatura, algumas, as minhas, né? As Phalaenopsis, Dendrobium denfal, mas essas plantas querem sol. Dendrobium denfal quer mais sol. As minhas braçávolas nodosa, bem mais sol, mas lembrando que aqui a minha intensidade solar não é a mesma que a de vocês. Por exemplo, a Maria, do canal Maria e suas orquídeas, ela tem muito mais umidade nessa época do ano, tem mais no verão, ela é do sul, né? Ela também tem muito mais calor, tempo muito mais quente e seco no verão. Aqui pode ser mais quente, mas aquele calor aqui, quando tá muito quente, que não é o que teve no inverno, no verão retrasado, que foi fora do padrão, né? Aqui, muito quente, 32 graus, mas já não tem essa incidência solar que tem nessa época do ano. Eu tenho de 2 a 3 meses sem incidência solar direta nas plantas de cá. Aqui pode chegar, são mais para 3 meses aqui, 2 ali. Mas é no auge do calor, o primeiro mês da primavera e o último mês da primavera e os 2 primeiros do verão, né? Então, daí começa a voltar aos pouquinhos, daí as plantas vão acostumando com aquele solzinho, uma horinha de sol, aí fica vários dias com aquela uma horinha, bem mais do que o que eu recomendo, que são uns 10 dias, até 2 semanas, para daí aumentar mais 2 horinhas de sol, mais 3 horinhas de sol, mais 4 horas, daí para 4 horas. Mas, gente, tomem cuidado com a incidência solar de vocês, eu não conheço. Se vocês têm plantas que pegam pouco sol, deixem pegar mais sol, assim, solzinho da manhã ou do final da tarde. Agora tá mais seco. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, especialmente que eu tenho ligado um aquecedor, que a Maria sempre faz, ela coloca um balde de água, vocês podem, né, daí colocar o balde de água ou um umidificador de ambiente, isso eu também tenho. Mas eu tenho várias plantas aqui até que elas dão conta. E lá fora, quando tá seco, as minhas plantas terrestres, que são as rosas do deserto, ou a salada de gato, a minha ali, que é a Ora Pronobis, mas eu jogo também nas muretas, na argila expandida lá da jardineira. Então, dá uma umidade, porque evapora essa água. E o importante é que seque em até 2 dias. As plantas em geral, pessoal, senão vai acabar com a raiz. As minhas rosas do deserto aqui é mais úmido, então eu tive que adaptar o substrato. Tem o substrato de rosa do deserto para comprar? Tem, mas aqui não dá certo para mim. Então o que eu comecei a fazer? É o mix com 1/3 de cada, mais ou menos. Vocês teriam que ver a qualidade da terra que eu coloco preta. Bem pouco, mais ou menos 1/3 ou até menos, eu quero mais de olho, né? Então, o mix que eu guardo quando eu replanto e carvão triturado quando eu consigo. Se eu não tenho carvão triturado, é coisa de 2/3 de mix com um pouquinho de terra preta boa, tá? Aí quando eu replanto plantas terrestres, eu gosto também de guardar um pouquinho de borra de café. Se você puder deixar secar é melhor, porque fica mais soltinho. Aí eu dou uma misturada no substrato, porque esse café, a borra de café, ajuda a estimular na formação de novas raízes, né, para as plantas se recuperarem. Quando eu replanto, muitas vezes eu tento não desmanchar o torrão, na maioria das vezes, porque daí elas só precisavam de mais espaço, elas continuam crescendo, mas o torrão delas ali mesmo continua lá. E como eu replanto as rosas do deserto para elevar o caudex, aquela batata, então, e não deixo a parte elevada com muita exposição no sol, tá? Porque é como pele de bebê, aí acaba queimando a planta e ela morre por causa disso. Então eu tomo cuidado para proteger essa parte nova, recém saída da terra. Então, como eu replanto para
levantar o caudex a cada mais ou menos um ano e meio, estourando 2, eu costumo renovar substrato, então eu não preciso mexer tanto no torrão, e o torrão que acontece, as raízes contaminam ele todo. Então eu só preencho, mas às vezes precisa dar uma tirada daquele substrato, quando tá muito desmanchado, assim, sabe, o mix, dar uma limpada. Às vezes não é bom replantar logo em seguida, quando mexe nas raízes delas, né? Então esperar alguns dias, uns 3 dias, e daí colocar no substrato novo, ou colocar no substrato novo e regar depois de uns 3 dias. As rosas do deserto eu amo, se vocês quiserem mais informação, mas normalmente as pessoas assistem menos se eu falo sobre, tem menos interesse no meu canal. Então é isso, gente, eu tenho lavanda, eu tenho gerânio, que é tudo bom para, né, regiões como São Paulo, talvez Paraná, Santa Catarina. Eu não sei se no Rio Grande do Sul, que é mais frio ainda, não sei como é que é a geada para lavanda, por exemplo. Mas ó, porque a lavanda daquela lavandinea, né, ou uma coisa assim, ela é toda, parece dentinho, né, a folha, não é igual a lavanda da Europa, porque lá elas queimam, né, no inverno, aí depois renascem na primavera. As daqui, por exemplo, querem mais água do que a de lá, mas a lavanda, assim que secar, vocês regam, gerânio também. As minhas plantas em geral, secou, regou. Mas a rosa do deserto é que eu deixo secar um pouquinho mais, mas não posso deixar esturricada, que senão aquela batata gorda, ela começa a, né, ficar magrinha, porque a planta começa a tomar água dali, não é legal, né? E é isso, gente. Tá frio, começou o inverno, bem-vindo inverno, eu amo isso aqui. Inverno com sol, adoro. Aí você fica no sol, é uma delícia, não fico suada. Quando tá seco também não fico suada, meu cabelo não fica todo arrepiado por causa da umidade. Nossa, eu não faço nada no cabelo, tá só lá. Me corto muito esporadicamente, mas vou cortar mais. E é isso, gente. Bora pro bom final de semana para vocês aí. Qualquer replante que eu for fazendo, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou ter menos plantas para replantar. Torçam aí para que eu finalmente tenha algum móvel, porque a loja da qual eu comprei móveis dia 3 de abril não tem nem a decência de dar satisfação do que está acontecendo. Eles estão com problemas na empresa, mas é muita falta de respeito, gente, não façam isso com ninguém. Eu pedi uma escrivaninha pelo Mercado Livre, porque eu prefiro a garantia do Mercado Livre. Se não chegar logo, eu vou comprar desse mesmo vendedor pelo menos uma prateleira, uma estante igual, a menor, né, a que foi pedida. Aí eu vou começar a tentar mostrar para vocês um pouquinho, né, como é que eu organizo, explicar a lógica, porque precisa estar bonitinho, de fácil acesso, que não tá no momento para eu poder pegar as coisas, mostrar os adubos, tudo que eu uso, como eu estava fazendo antes. Mas tem os vídeos não tão antigos, um pouco mais antigos, que mostram, gente, é só assistir, ou se não, leiam as minhas descrições dos vídeos. Eu não mudo muito, é padronizado, ao menos que tenha alguma coisa nova que eu queira indicar, aí eu adiciono, ou às vezes eu retiro um vídeo, coloco outro link no lugar. E é isso aí, gente. Assistam lá os vídeos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para saberem de novos vídeos e divulguem para me ajudar a fazer o canal crescer. Essa é uma master da Jaque do Fagaça com muda. Tchau. Bom domingo.